E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou montar um PC gamer, um PC voltado para jogos, com foco na relação custo-benefício, ou seja, uma máquina que vá dar um bom desempenho e que não custe muito. Então vamos ver passo a passo a montagem desse computador, beleza? Acompanhe aí. Então vamos começar acompanhando os componentes que eu vou utilizar na montagem desse computador. O primeiro deles, o processador. O processador que eu escolhi foi o Core i5-11400F. Você pode clicar aí no card para dar uma olhadinha na análise que eu fiz desse processador no canal. Então, vamos abrir ele aqui. O processador está aqui. Vou tirar depois para botar na placa-mãe. E o cooler, eu também vou utilizar o cooler que veio com ele, que é um cooler bastante bacana, o novo cooler da Intel, pretão, bem bacana. Com a base de cobre, nota que eu já instalei esse cooler, já utilizei ele, por isso que ele está sem a pasta térmica, por isso eu vou ter que aplicar pasta térmica quando eu for instalar ele na placa-mãe. Então, bom, ainda tem o adesivo que eu posso utilizar, posso colar no gabinete depois se eu quiser. Esse é o processador Core i5, que é um processador que tem um custo-benefício bem bacana atualmente. Como unidade de armazenamento, eu vou utilizar um SSD A2000 da Kingston, de 1 TB. É um SSD de excelente desempenho e custo intermediário, também estão focando na relação custo-benefício. Memórias, eu vou utilizar dois módulos de memória da XPG de 3200 MHz. É importante porque esse processador ele aceita memórias com velocidade de até 3200 MHz. Então é interessante utilizar memórias que aceitem essa velocidade para obter o máximo de desempenho possível a partir do computador que eu estou montando. Então eu até poderia colocar lá memórias de 2666 MHz, poderia, mas o mais interessante é isso aí. Memórias então de 3200 MHz, dois módulos de 8 GB para poder utilizar os dois canais e 16 GB de memória ao todo, que é uma quantidade bastante razoável atualmente. Não tem por que botar mais memória se você só vai jogar. Muito poucos jogos vão realmente utilizar mais memória do que isso, tá? Então essa é a memória. A placa de vídeo que eu vou utilizar é a GeForce GTX 1650 Super da Gigabyte. A Gigabyte me enviou essa placa, muito obrigado para a Gigabyte. Que é uma placa de vídeo também de entrada com excelente relação custo-benefício. Ó, caiu o negócio ali, mas tudo bem. Quer dizer, excelente relação custo-benefício se a gente estivesse tratando de situações normais. Porque eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2021 e no primeiro semestre, desde o início desse ano, os preços das placas de vídeo enlouqueceram. Então, vamos considerar que essa placa estaria valendo o preço normal dela, o preço que seria justo, que seria em torno de R$1.000, mas atualmente ela está em torno de R$2.000. Isso aí é bem interessante que você dê uma olhada, se você está procurando montar um computador com boa relação custo-benefício, dá uma boa pesquisada no mercado de placa de vídeo e nos preços que estão sendo cobrados no momento que você for fazer a compra. Porque nesse momento, por exemplo, nós temos placas de vídeo GeForce GTX 1660 mais cara que a RTX 2060, sendo que a RTX 2060 é muito superior à 1660. Então, as placas de vídeo que estão valendo a pena no momento são essa aqui, se você encontrar ela por um preço decente, além da RTX 2060 ou mesmo a RTX 3060, que também está com um preço bom em relação a outros modelos. Então, a placa de vídeo vai ser essa aqui. Ah, um detalhe importante. Lembre que a 1650 Super é bastante superior à 1650, que não é Super. Então, se você encontrar as duas com preços parecidos, verifique se você está comprando a 1650 Super, que é bem superior à 1650 comum. A fonte que eu vou utilizar é uma fonte de 550 watts. No caso, eu peguei aqui uma Snow da Husky. É uma fonte que eu não sei exatamente
se ela é das melhores do mercado, não consegui testar essa fonte ainda, mas é uma fonte razoável, tem certificação 80+, é de uma marca conhecida, então não deve ser ruim não. E a placa-mãe que eu vou utilizar é uma ASRock B560M Steel Legend. Você pode conferir aí também o vídeo que eu fiz sobre essa placa-mãe, que é uma placa-mãe também focada na relação custo-benefício. Note que ela tem dissipadores de calor bem grandes aqui no circuito regulador, que é uma coisa importante, principalmente se eu tentar mexer no TDP desse processador para ele render mais. Tem 4 slots para memória, o que é excelente também, caso eu queira aumentar a quantidade de memória RAM no futuro. E fora isso, é uma placa-mãe bastante robusta e com um preço bem honesto. O gabinete que eu vou utilizar é o Aerocool Prime, que é um gabinete muito interessante. Você também pode conferir o vídeo que eu fiz sobre ele, que tem essa parte da frente aqui que acende com LEDs RGB, tampa de vidro aqui no painel esquerdo, saída de ar no painel superior, aceita placas-mãe formato micro ATX ou ATX, vou tirar aqui, a lateral de vidro, gabinete com bastante espaço interno e ao mesmo tempo bastante compacto, então um excelente gabinete para o que a gente está tentando fazer. Então vamos lá para a montagem, né? Passo a passo. Um dos primeiros passos para montar o computador é instalar a fonte dentro do gabinete. Então, aqui temos a entrada de ar da fonte, então eu vou ligar ela, vou instalar ela com a entrada de ar virada para baixo. Então, simplesmente coloco ela aqui. Em alguns gabinetes isso fica mais complicado quando elas têm uma chapa de metal que tapa o compartimento onde fica a fonte de alimentação. Então, nesse aqui não tem, fica mais fácil. Então vou colocar a fonte de alimentação aqui e fixar com os 4 parafusos. Esses parafusos normalmente eles vêm junto com o gabinete, mas também na maior parte das fontes de alimentação elas acompanham os parafusos para montagem. Então, dica de ouro: primeiro coloque os 4 parafusos, depois aperte, porque senão você pode, se você colocar os parafusos e já ir apertando eles, você pode não conseguir, se algum dos furos ficar desalinhado, você pode não conseguir inserir os últimos parafusos. Então tá, fonte de alimentação instalada. Em alguns casos é interessante tirar a lateral direita do gabinete também, mas no caso eu acho que eu não vou precisar aqui. Então aqui, esses cabos, por enquanto eu vou deixar eles aqui, depois eu vou ajeitá-los. E aqui os cabos que vão ligados na placa-mãe, eles já estão mais ou menos aqui, porque eu já usei esse gabinete, eu já instalei uma placa-mãe nesse gabinete, então eu não preciso me preocupar com eles. Vamos deixar o gabinete um pouco de lado e trabalhar na placa-mãe. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer na placa-mãe é instalar o processador. Levanta a aba, verifica qual é a posição dele por meio desses chanfros que tem aqui e solta ele delicadamente no local. A partir daí baixa isso aqui e a tampinha vai se soltar sozinha. A tampinha você guarda dentro da caixa da placa-mãe porque ela é importante. Se você precisar devolver a placa-mãe para garantir ou algo assim, ela é muito importante. Então você guarda essa tampinha, não bota fora. Agora vamos instalar o cooler. Como eu já falei, se você recém tirar o cooler da caixa e não tiver usado ele ainda, ele já vai vir com a pasta térmica aplicada aqui, basta instalar ele. Como eu já utilizei, já limpei ele, eu preciso aplicar pasta térmica. Então vamos aqui um pouquinho só, bem pouquinho, tamanho entre um grão de arroz e um grão de feijão, mais ou menos é a quantidade de pasta térmica no centro. A gente gira aqui para que ele encaixe, vem aqui e depois você pode verificar aqui atrás, ó, se as pontinhas dos ganchos saíram pela parte de trás da placa-mãe, que indica que o cooler está bem fixado.
Se isso não acontecer, pode ser que o cooler não tenha ficado fixo. Então, você deve fazer isso, deve verificar isso aí. Agora nós temos que procurar na placa-mãe onde diz CPU Fan. Tá aqui, ó. CPU Fan 1, CPU Fan 2. Vou ligar o cooler onde diz CPU Fan 1. Isso aqui depois eu posso verificar como fixar ele de forma que ele não fique atrapalhando. E agora a instalação dos módulos de memória. A gente precisa instalar esses módulos deixando um soquete vago entre eles. Então, se a gente chamar esses soquetes aqui de 1, 2, 3 e 4, normalmente nós vamos instalar no soquete 1 e no soquete 3. Se você instalar no soquete 1 e no soquete 2, você está instalando essas duas memórias no mesmo canal, então não vai estar utilizando dois canais. Então vamos instalar aqui uma no soquete 3, ó. Apertou, essa abinha veio para cá, sinal que a memória está firme. O outro soquete, a gente verifica, ó, ali tem um chanfro, e aqui este tamanho é diferente desse. A gente usa isso para verificar se a instalação é feita assim ou assim. Então vamos instalar aqui. Pronto, instalada a memória. Próximo passo é instalar o SSD. Eu estou utilizando um SSD formato M.2 2280 com interface PCI Express 3.0 X4. Essa placa-mãe tem dois soquetes que aceitam esse SSD. Esse aqui que fica embaixo desse dissipador. Vamos só soltar aqui a tampa dele, retirar o dissipador. Ó, aqui está o soquete e tem ainda outro soquete que fica aqui. Eu poderia instalar ele, o SSD, neste soquete, mas eu prefiro instalar neste aqui, porque normalmente, na maior parte dos casos, o soquete M.2 que fica mais perto do processador é mais rápido. Em muitos casos não faz diferença, mas em outros casos faz diferença. Então, por via das dúvidas, você instala naquele que fica mais perto. Ou melhor ainda, confere qual é o soquete que tem maior velocidade. Em alguns casos, este soquete que fica mais perto do processador aceita PCI Express 3.0 X4 ou até mesmo PCI Express 4.0, enquanto esse outro aqui, o que fica mais distante, ele aceita somente X2 e não X4 e, portanto, é um pouquinho mais lento. Além do que, em alguns casos, se o seu SSD é PCI Express 4.0, ou seja, um desses de nova geração, em muitos casos apenas o soquete próximo ao processador é compatível com isso. Então, se você instalar mais longe, ele pode ser que trabalhe mais lento. Então, sempre instalamos o SSD no soquete mais próximo do processador. Ok? Agora é hora de botar a placa-mãe dentro do gabinete. Antes de colocar a placa-mãe dentro do gabinete, você deve instalar no seu gabinete essa peça aqui, o chamado espelho da placa-mãe. Você simplesmente vai encaixar na abertura traseira que tem no gabinete. E se encaixa, às vezes é meio chato. Você tem que conferir se ele encaixou direitinho. Tudo bem, encaixou direto aqui. Em alguns modelos de placa-mãe, principalmente aquelas mais caras, esse espelho já vem fixado na placa e você não precisa se preocupar com isso. Mas nesse caso aqui, não tem o que fazer. Antes de instalar a placa-mãe, você tem que verificar se esses suportes aqui, esses espaçadores, já estão na posição correta. Se não tiver, alguns gabinetes vêm com suportes instalados para placa-mãe padrão ATX, que são aquelas maiores, então você tem que mudar se for instalar uma placa-mãe padrão micro ATX, que é esse tipo aqui. Outros gabinetes vêm apenas com o mínimo dos suportes instalados, então você tem que verificar e se assegurar que os suportes que estão no gabinete batem direitinho com os que tem na placa-mãe, com os furos que tem na placa-mãe. Então, fazendo este movimento, damos uma empurradinha aqui, de modo que todos os furos da placa-mãe fiquem alinhados com os suportes do gabinete. Agora é pegar os parafusos para fixar a placa-mãe no gabinete. Então vamos lá. Normalmente você vai ter que empurrar um pouquinho a placa-mãe em direção à traseira do gabinete para ajustar os furos. Até porque o espelho traseiro faz um pouquinho de pressão. Então assim que alinhar, a gente coloca
um parafuso. Normalmente com 2 parafusos, a partir do primeiro parafuso já não precisa mais fazer essa força. Eu vou colocar esse que tem aqui no outro lado. Pronto, as duas pontas estão fixas. Vamos ver aqui. Normalmente as placas-mãe ATX, que são as grandes, elas utilizam 9 ou 6 parafusos. Já as placas-mãe formato micro ATX normalmente são 6 parafusos que você tem que fixar. Placas-mãe mini TX são 4 parafusos. Mas isso aí você vai ter que ver na sua montagem e verificar quantos parafusos são necessários. Nesse caso aqui, 6 parafusos eu precisei para fixar a placa-mãe ao gabinete. Então tá, a placa-mãe está fixada, está direitinho aqui dentro do gabinete com todos os parafusos fixados. Note que você pode deixar até para instalar as memórias depois, mas eu prefiro instalar antes mesmo. O próximo passo pode ser conectar a fonte de alimentação na placa-mãe. Então, o primeiro cabo que eu vou fixar é esse aqui, que é o chamado cabo de 24 pinos, que é o cabo principal de alimentação, conectar no conector correto. Beleza, depois eu faço o acabamento dos cabos. E o segundo conector é o conector chamado EPS 12 volts, que é esse conector aqui que tem, se ele for colorido, vão ser 4 cabos pretos e 4 cabos amarelos, com conector de 12 volts, que vai ligado nesse conector aqui da placa-mãe. Então, eu posso fazer de duas formas. Posso simplesmente ligar aqui por cima, ou posso fazer de uma forma que fique mais bonitinho, passando por trás da bandeja da placa-mãe. Para isso, eu vou precisar remover o painel direito. Então, vamos lá. Vamos remover esse painel. Vamos fazer bonitinho, né? Então, painel removido. Painel removido. O cabo vai passar por aqui, passar por trás da bandeja da placa-mãe e entrar aqui por cima. E agora, aqui dentro eu faço a conexão. Essa conexão nem sempre é fácil. Em alguns casos, se a fonte for muito mequetrefe, o cabo vai ser curto e você não vai conseguir ligar. Então, aqui ó, conectado, cabo passando aqui por trás. Eu vou deixar para fechar esse lado do gabinete depois. Esses outros cabos da fonte, esse aqui eu vou utilizar para a placa de vídeo. Os demais, como eu não estou usando nenhum HD nem SSD no formato SATA, eles vão sobrar. Então depois eu vou enrolar eles e guardar. Então, o que mais falta conectar aqui? Esse conector aqui, que é o conector da USB 3.0 do gabinete. Descubro onde é que está o conector da placa-mãe e vamos lá. Está conectado. E os outros? Bom, esse aqui da ventoinha do gabinete, eu vou achar um conector de ventoinha na placa-mãe que eu possa ligar ele. No caso, nessa placa-mãe tem esse aqui, onde ele vai estar conectado. Isso aqui eu posso esconder esse cabo. Vou esconder esses cabos que ficam soltos, né? Então, aqui está. Outro cabo importante, o cabo de áudio. Normalmente ele vai dizer aqui HD áudio ou algo assim. Vou ligar na saída de áudio da placa-mãe. E eu ainda tenho os cabos do painel frontal. No caso aqui, botão liga-desliga, LED de funcionamento do HD e LED de ligado. O botão de reset nesse gabinete serve para mudar a iluminação, então ele não vai conectado na placa-mãe. Aí você vai ter que ir no manual da placa-mãe e descobrir como que isso é ligado. Normalmente a ligação é assim, esses painéis são todos muito semelhantes, então com prática você já liga direto sem precisar consultar nada. Mas se você não tem prática, é só dar uma olhadinha no manual. Está conectado. O que falta agora? Instalar a placa de vídeo. Então agora a instalação da placa de vídeo. Verifica se você tirou aquela proteção que normalmente vem aqui
e as tampas, proteções que vem aqui. E vamos lá no soquete. Sempre no primeiro, quando a placa-mãe tiver mais de um soquete, você instala naquele que tiver mais próximo do processador, tá? De preferência assim sempre. Então a gente coloca aqui. Ah não, tem uma tampa aqui que eu vou ter que remover. Essa tampa aqui do gabinete tem que ser removida para poder instalar a placa de vídeo. Então, placa de vídeo no soquete PCI Express X16 mais próximo do processador. E beleza. Agora a gente fixa a placa de vídeo com um parafuso. Note que, como essa placa de vídeo tem 2 suportes, eu poderia até botar 2 parafusos nela. Não tem necessidade, um parafuso só já resolve o problema. E coloco de novo esta tampa, que é uma proteção extra do gabinete. E agora, como eu falei, pego o cabo que vem da fonte, o cabo de alimentação, e conecto este cabo na placa de vídeo. Tá pronto? Tá quase pronto, mas primeiro vamos dar uma organizadinha nos cabos, né? Então, aquela organizadinha básica nos cabos. Primeiramente, esses cabos aqui que servem para ligar HDs ou SSDs padrão SATA, eu vou juntar eles todos aqui e prender com uma presilha. Essa aqui é branca, normalmente os gabinetes vão vir com algumas dessas abraçadeiras na cor preta para ficar mais discreto. Uma solução útil, se você não está usando nenhum HD, você pode usar, nesse caso aqui, a gaiola do HD para instalar, para esconder os cabos da fonte de alimentação. Aqui também esse cabo, não tem muito o que fazer com esse cabo, mas eu posso prender ele aqui, ó. Posso prender ele assim, corta a ponta para não ficar feio. E eu posso passar ele por aqui para ele não ficar tão aparente. Ficou mais ou menos, né? Então, nosso computador já está montado. Agora basta fechar o gabinete. Então tá pronto, o computador está montado. Então pessoal, vamos fazer um pouquinho de gameplay para ver qual é o desempenho desse computador que eu acabei de montar. Então primeiramente aqui no GTA V, em Full HD, um botão MSAA, V5 desligado, muito alto, muito alto, muito alto, muito alta, aplicar modificações e vamos rodar os testes. Rodando a 100, 110, acima de 100 FPS. Calculando aqui a taxa média de quadros, está ficando em torno de 100 FPS com 1% mínimo de 63 FPS até aqui. Ou seja, dá para jogar tranquilamente um Full HD no GTA V. Vamos para o próximo. Agora um gameplay no popular CSGO. Vamos ver quais foram as configurações que a gente está usando. Quais são as configurações que a gente está usando. Aqui, vídeo em Full HD. E todas as configurações no High ou no Very High, ou seja, próximo do máximo desempenho. Vamos lá então.
Então aqui um rápido gameplay do CSGO pra gente ver. Morre, galinha! Pra gente ver como é que ficou o desempenho desse computador que eu montei. Claro, vamos lá. Não te mexe. Tô parado. Como é que eu vou te matar? Onde é que tá o tá ali? Vamos lá. Bom, pode ver aqui, né? Taxa de quadros. A média tá ali 276, 278 FPS. E 1% mínimo em 74. Dá pra ver que o frame time tá lisinho. Tá bom, ou seja, é uma máquina que sobra para o CSGO. A gente roda com um frame rate muito alto. Vamos lá, pimba. Cara, entraram aqui. Aqui. Foi. Então tá, pessoal. Gameplay no CSGO que roda redondinho neste computador. Roda redondinho nessa configuração. Então, vamos pro próximo. Mais um jogo aqui, então, Red Dead Redemption 2. Vamos ver qual vai ser a configuração. Como é que a gente vai colocar? Ó, Full HD, V5 desligado e vamos colocar no nível equilibrado. E vamos rodar o teste benchmark vendo o que acontece. Então vamos dar uma olhadinha aqui na melhor parte, na parte mais longa aqui do teste benchmark. Vamos botar para calcular as médias. O Red Dead Redemption 2, que é um jogo mais recente, bastante exigente e pesado, tanto para a placa de vídeo quanto para o processador. Mantendo aí 68 FPS de média, 53 FPS no 1% mínimo, o frame time lisinho, o que é muito bom sempre. Vamos ver mais para o final do teste. Então tá aí, num jogo mais recente, mais pesado, esse computador que eu montei também se saiu bem, dá para jogar tranquilamente em Full HD a 60 FPS, com um frame time bem tranquilo, bem lisinho, mínima, 1% mínimo de 51 FPS, então um bom desempenho. Para finalizar, vamos fazer um gameplay rapidinho no Call of Duty Warzone. Vamos ver então quais são as opções de gráfico aqui. GeForce GTX 1650 Super, renderização 1920 por 1080, 100% de renderização, V5 desativado, aqui textura baixa, qualidade de partícula alta, impacto, pixelação para perto, algumas coisas em alta, ou seja, tá algumas coisas em alta, mas a qualidade das texturas está baixa por causa da quantidade de memória de vídeo que tem nessa placa. Então vamos jogar. Aí, chegando ao chão. Você tem permissão para atacar 98, todos os alvos. Deixa eu botar para... Vamos gravar aqui para medir as médias e o 1% mínimo. Então, onde é que tem alguma coisa? Acho que eu vou lá para aquele forte. O frame time tá lisinho.
100 FPS de média, 84 o 1% mínimo. Tá bom, bom. Isso em Full HD. Quer dizer que esse computador, com essa configuração que eu utilizei, aguenta tranquilamente o Warzone em Full HD. Vamos ver se eu acho alguma coisa interessante aqui dentro. Tá aí pra campo aberto. Arma recente. Tem um drone. Eu saio daqui. O círculo tá se fechando. Então, pessoal, por sorte não consegui. Não achei ninguém aqui, então não fiz feio. Não passei vergonha morrendo de barbado. Então é isso, espero que vocês tenham curtido essa montagem desse computador para jogos com foco na relação custo-benefício. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí sua curtida, se inscreva no canal para ver mais vídeos desse tipo e testes de peças também. Dá uma olhadinha, se você se interessou por essa montagem, dá uma olhadinha nos vídeos onde eu analiso esses componentes que eu utilizei nesse computador. E valeu, até a próxima. Tchau, tchau.